Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya mohara ridanjaghana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 3, o capítulo de Rutucharya, né? As rotinas sazonais. A gente está aqui no capítulo 3 falando das rotinas do verão, né? Do Grishma Rutucharya. E hoje a gente vai continuar, né? Ainda tem bastantes slokas aí pela frente sobre as rotinas do verão. Na semana passada a gente viu os efeitos adversos, né, do consumo de álcool no verão, entre outras cositas. E hoje a gente vai continuar nossa leitura, então, com os shlokas número 30 e número 31. E os shlokas 30 e 31, e a primeira metade do 32, eles dizem o seguinte: Kundendo dhavalam shalim ashniya langhalai palaihi Pibedrasam nadighanam rasalam ragakhandavau panakam panchasaram va navamradbhajane sthitam mochachocha dalahryuktam samlam runmaya shuktibihi patalavasitam chamba sakarpuram sushitalam. Então, ele vai continuar aqui com algumas recomendações, né? Começando por recomendações alimentares, digamos assim, né? Então, ele fala claramente Kundendu dhavalam shalim. Então, shali é um tipo de arroz, né? Kunda é o jasmim, né? Indu é o nome da lua. E dhavalam significa branco, né? Então, a recomendação dele aqui é de consumo de shali, de arroz, arroz jasmim, né? Arroz branco, branco como jasmim ou branco como a lua, né? O motivo pelo qual a gente chama de arroz jasmim é por causa da cor dele, né? Do branquinho. Então, ele está falando aqui para a gente consumir arroz branco como a lua e como jasmim. Ashniya. Vocês conseguem ouvir os pássaros? Muito pássaro cantando junto comigo aqui. Tomara que dê para ouvir a minha voz, né? Então, aí ele fala Ashniyat. Então, Ashniyat significa comer, né? Devorar. Então, isso deve ser comido. Jangalaihi palaihi. Então, pala significa carne. Jangala é um dos três tipos de desha de ambientes, né? Então, o Jangala desha é o ambiente mais árido, né? A gente viu os três tipos de desha lá no capítulo 1. Tem um shlokinha bonitinho falando sobre Jangala desha, Nupa desha, né? E o desha intermediário entre os dois. A gente tá uma sinfonia de cantoria de pássaro por causa do pôr do sol, né? Quando o sol está se pondo, aí eles ficam animados. Pibet rasam nadighanam rasalam ragakhandavau. Então, pibet é o verbo tomar, né, beber. Rasam é uma sopa feita de carne. Então, já tivemos várias, né, de novo, né, eu insisto sempre nesse assunto com vocês, várias evidências aí de que os samhitas não são, né, vegetarianos, digamos assim. Então ele fala para você tomar rasam, que é uma sopa feita de carne, nati ganam, nati, que não é, ganam significa muito grossa, né? Então é uma sopa de carne, mas ela é mais diluída. Não é para você fazer, é para você fazer tipo um caldo, né? Digamos assim. Rasalam, raga e kandavau. Então o rasala tudo isso são tipos de bebidas, tá? Então o rasala, ele é tipo não é iogurte que vocês falam, é tipo uma coalhada, só que é uma coalhada que ela é misturada com temperos e com espécies diferentes, tipo gengibre, essas coisas, né? Aqui na Índia é muito comum, coisas que no Brasil, né, o iogurte, né, a coalhada seriam para consumo mais com frutas e tal, né? Dentro da tradição ayurvédica, a gente nunca colocaria fruta junto com coalhada ou junto com iogurte. Botaria, sim, temperos e coisas mais pro salgado, pro apimentado, né? Até para compensar as propriedades da coalhada. Iraga e Kandava são dois tipos de bebidas diferentes, né? O raga é uma bebida com uma mistura predominante de sabores doces, azedo e salgado. E o Kandava também é uma bebida com uma mistura de sabores doce, azedo, salgado, picante
e adstringente. Então, 5 sabores, digamos assim. Então, na verdade, são só bebidas diferentes, né, que têm uma predominância de sabores, uso de ingredientes diferentes. Panakam panchasaram va. Então, e também você pode tomar esse panakam. Panaka é um tipo de uma bebida também que ela é doce, né? Panchasaram, então ela tem 5 saras, né? 5 sucos. Então, suco extratos, sei lá como é que fala isso, é uma mistura de mel com tâmara. Eu sempre confundo, porque a gente fala khajur aqui em sânscrito e em hindi, em Gujarati também. Em inglês eles falam dates, mas o brasileiro, né, em português, a gente fala do árabe, né, do tamir, que é o tâmara, né? Então, mel, tâmara, uva, açúcar e parushaka, que eu não vou saber traduzir. Então é uma mistura, digamos assim, de 5 doces, né? Você vê, deve ficar doce pra caramba. Você tá botando açúcar misturado com mel, misturado com tâmara, né? E uva ainda por cima, né? O mrudvika, que é a uva passa, né? Então, imagina o doce que é esse negócio. Acho que parushaka é um tipo de jaca, né? Então, enfim, são várias frutas, né? Uma mistura de coisas doces, super dulcíssimas, né? Aí ele fala, Nava mrud bhajane sthitam. Então, nava é novo, mrud é feito de argila, né? Bhajane é tipo um copo, um pote. Sthitam, que deve ficar dentro desse pote. Então, você pega um pote de barro, digamos assim, né? Você bota essas frutas dentro desse pote, misturado com açúcar e mel e tal, e você deixa ele lá, sthitam, você esquece ele lá um pouco, ele vai fermentar. Então, isso é uma bebida levemente fermentada de todas essas frutas, esses doces aí que a gente acabou de mencionar. Mocha chocha dalairyuktam samlam mrunmaya shuktibihi. Então, samlam significa que isso aí que eu acabei de falar, viu, vai ficar amarguinho mesmo, né? Você vai deixar ele fermentar naturalmente. Então, mocha é banana, né? Uma banana da terra, a gente chama de plantain aqui, não de banana, né? É uma banana que ela é grande, você precisa cozinhar ela, né? Chocha, que é a canela. Gente, eu travo às vezes com essas coisas. Eu fico com cinnamon na cabeça. É canela. Dalairyuktam. Dalaihi é um pedaço. Yuktam, que vai ser misturado lá dentro. Então, samlam, então vai ficar, né, essa mistura aí dentro que vai dar uma fermentada, como a gente já falou. Mrunmaya é um pote que ele é feito de barro, ou então shuktibihi, que pode ser feito de concha também, né? Então, resumindo aqui, né? Eu sei que pode ter ficado confuso, agora vamos dar uma fechada nas ideias. Então, você vai pegar um pote de barro, dentro desse pote de barro você vai botar aqueles 5 ingredientes que eu falei pra vocês, né? Que são o mel, a tâmara, a uva passa, o açúcar, e eu acho que parushaka pode ser jaca, talvez, não tenho certeza agora. Você também vai botar mocha, banana, misturado com chocha, com a canela, e você vai deixar isso junto dentro de um pote, descansando até ele ficar samla, até ele ficar fermentadinho, né? E aí você vai beber esse troço no mrunmaya, ou num copo de barro, ou num shuktibihi, então num pote de concha, né? Porque o pote de barro e o pote de concha, eles resfriam o alimento, né, a bebida que tiver dentro deles. Então, é muito interessante que a gente vê isso muito dentro dos clássicos ayurvédicos, como o recipiente no qual você consome o produto afeta as características do produto muito claramente, né? Então, se você quer resfriar uma água, você coloca ela num pote de barro, por exemplo. Se você quer resfriar um suco, por exemplo, você bota ele dentro de um pote de concha. Então, a qualidade do pote resfria a bebida ou o alimento. Ficou claro isso? Espero que sim. E aí ele termina com Patalavasitam chambah karpuram sushitalam. Então o patala é um tipo de planta, né? A gente chama de lodra, é a lodra vermelha, né, na verdade. Eles chamam também de flor de trompete. Eu não sei, eu acho que não é a trombeta, eu acho que não sei se é a mesma planta. Mas a gente chama em inglês de trumpet flower, então é uma flor
que tem um jeito de trompete, né? Eu não sei exatamente se é a trombeta, eu acho que não. Mas então, é a lodra vermelha, né? E vasitaha, que vai deixar o seu perfume, né? Vai infundir o seu perfume, vai infundir, vai infuser, Quando fica em infusão, a coisa fica o quê? Infundida? Eu tenho certeza que essa não é a palavra. Vocês me dizem aí nos comentários como é que é esse troço. Então, alguma bebida, né? A gente ainda não chegou exatamente em que bebida que vai ser, mas você coloca a lodra, essa flor vermelha dentro da bebida, deixa o perfume dela pegar. Você bota karpura, então você bota o cânfora também aí dentro. Sushitalam, para ficar bem fresco. O que? Chambaha. Chambaha é água. Então, além dessas coisas todas que eu já mencionei aí, dessas bebidas muito doidas, dessa bebida fermentada, você também pode simplesmente pegar a água e misturar cânfora dentro da água e botar essa lodra vermelha, essa flor aí dentro da água e deixar ela em infusão até soltar o perfume dela dentro da água e usar essa água para pibet, para beber. Espero que tenha ficado claro, esses eram os shlokas que eu queria ler com vocês hoje. Vamos para o nosso minutinho de sânscrito. No nosso minutinho de sânscrito de hoje, eu quero ver aqui o Samastapada Pibedrasam. Pibedrasam. Então, não tem mistério nenhum, são só duas palavras muito simples, mas eu já estou começando a introduzir... Eu estou usando um minutinho de sânscrito basicamente para a gente revisar o alfabeto, mas já introduzindo o vocabulário e uma pinceladinha ou outra de gramática um pouco mais aprofundada, né? Malandragem. Então, Pibedrasam, ele é composto das seguintes consoantes e vogais. Então, ele é um P Holland, ele é um I curto, ele é um B Holland, ele é um E, ele é um D Holland, um R Holland e um E curto, um S Holland, um E curto e um M Holland. Pibedrasam. O que é interessante dessa palavra, além da gente revisar aí, é você ver como D, R, E, quando mistura, vira DRA. E o R, ele é simbolizado aí, ó, embaixo do D. O mais interessante no nível extra aqui é o vocabulário, o verbo pibet. Ele é muito importante, significa beber. A gente viu ele já várias vezes ao longo desse capítulo, vocês vão ver ele várias vezes mais, porque né, a gente bebe bastante coisa dentro do Ayurveda, então dentro dos Samhitas eles vão falar isso muito. E a palavra rasam, então a palavra rasa significa sabor, né? Então vocês já viram essa palavra no capítulo 1 e agora estão vendo aqui como é que escreve ela, né? E nesse caso particular, ele está usando a palavra rasa para falar de sopa de carne. Então, essa palavra ela é usada com vários sentidos diferentes e um deles é esse aqui específico desse shloka, né, que é a sopa de carne. O que eu quero falar com vocês de um nível um pouco mais aprofundado é esse sandhi. Então, sandhi significa junção, né? Então, qualquer ligação, né, que você tem entre dois ossos, por exemplo, é um sandhi. Quando você junta a palavra pibet e a palavra rasam, o t que termina a palavra pibet, ele vira um d. Ele vira um d, percebe? A palavra é pibet com t no final e a palavra rasam, ela é normal, ela é como tá aí. Quando você junta, não fica pibetrasam. Deveria ficar pibetrasam, pibetrasam. Mas não é isso que acontece. O T, ele vira D. Isso é uma operação gramatical que a gente chama de sandhi. A gente vai entrar nisso muito mais em detalhe. Só estou me adiantando e pincelando isso aqui para vocês que estão mais interessados no sânscrito e que às vezes ficam se perguntando: poxa, Matheus, você escreve o troço de um jeito, aí depois vai no texto, está escrito de outro. Então você falou que a palavra é pibet, mas no texto está escrito pibed, pibed, pibedrasam. Por quê? Porque no sânscrito a gente escreve como a gente fala. E quando você fala pibet rasam, pibet rasam, pibedrasam, pibedrasam, vira pibedrasam com D. O som que fica quando você pronuncia é drasam e não trasam. As pessoas não falam pibetrasam, pibetrasam, elas falam pibedrasam, que é parecido, né? Então tem uma série de operações gramaticais que fazem a conversão do escrito para a maneira como ele é pronunciado. O sânscrito é sempre escrito da forma como se pronuncia. Então muitas palavras elas mudam, né, na hora que você escreve
para acomodar a maneira como ela vai ser pronunciada. Se isso não está claro para vocês, não se desespera. A gente vai entrar muito mais profundamente nas operações de sandhi e de samas. Não se preocupa. Só estou adiantando porque, né, vai que já vai entrando na cabeça de vocês aos pouquinhos. Bom, esses eram os shlokas que eu queria ler com vocês hoje. Esse era um minutinho de sânscrito. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixe suas dúvidas nos comentários ou leva suas dúvidas para o nosso grupo de estudos dos Samhitas, que acontece uma vez por mês. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima quarta-feira.